Olá, estamos de volta com nossos minutos de edificação da palavra do Senhor e eu quero motivar você, depois que ouvir a palavra, passar para pelo menos 10 amigos seus, que com certeza vai fazer bom proveito da poderosa palavra de Deus, né? Domingo nós falamos sobre fé. Nossa vida toda cristã precisa estar pautada na nossa fé. A fé em Deus, através de Cristo Jesus, a sua revelação nos últimos dias. Então eu usei alguns textos interessantes para falar um pouco sobre a pregação que eu chamei de vida de fé. E o texto principal, o primeiro que eu usei, foi Gálatas 22:20, onde Paulo faz uma declaração seríssima. Ele diz assim: fui crucificado juntamente com Cristo, se identificando com a morte de Jesus Cristo. E desse modo já não vivo mais, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E daí ele vai justificando isso que parece ser algo impossível. Como é que ele consegue se anular e viver a sua vida em Cristo? E ele explica, essa nova vida, que é a nova vida em Cristo, que eu vivo no corpo, porque nós estamos ainda nesse nosso corpo material, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e sacrificou por mim. Paulo está dizendo que existe uma nova vida a partir de Cristo e que essa vida só pode ser vivida efetivamente se ela estiver firmada pela fé. Bom, a fé é um fundamento da nova vida. E eu comentei que a fé é uma árvore que só cresce no solo do Espírito. A fé natural que nós temos no dia a dia, essa fé que nos faz tomar um remédio sem ler a bula, sem pelo menos ter acompanhado o processo de fabricação, mas a gente crê, o médico recomendou, a gente crê que aquele homem que estudou está nos passando. Então tomamos o remédio, né? As vitaminas, tendo uma fé natural. Mas a fé que Paulo diz, que trazia para ele vida nova, a ponto de ele não fazer mais a sua vontade, é a fé pelo Espírito. É uma fé que ela só é discernida no Espírito, isto é, aqueles que nasceram de novo, pela salvação, que passaram pela porta da salvação, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, eu acabo lembrando a igreja que Jesus fez um comentário no livro de Lucas, capítulo 8, falando a respeito dos últimos dias. Olha a pergunta de Jesus, olha o que permeava a cabeça de Jesus. Ele diz o seguinte: quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai encontrar fé na terra? Eu acho tão interessante porque Jesus, você observa como ele lidava com os discípulos dele. Ele estava sempre preocupado, investindo para que os discípulos crescem. No capítulo 2 de João, do Evangelho de João, depois que Jesus transforma água em vinho, o texto encerra com a seguinte citação: e eles creram nele. Então você observa que o milagre não foi só para suprir uma carência, mas ele queria que os discípulos começassem a crer, a confiar nele. Como é importante você ter confiança no seu Senhor e na sua palavra. E ele sabe que nós temos que ser iniciados nessa vida de fé, né? Mas a gente, uma vez que começa, não pode se acomodar, porque nosso chamado é para crescer em fé, crescer em amadurecimento na palavra do Senhor. Então Jesus estava preocupado de quando ele voltasse, se ele encontraria fé na terra. E no livro de 2 Pedro, há uma citação importante que eu quero ler com vocês. Diz assim: nos últimos dias, diz o apóstolo Pedro, os homens dirão: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 2 Pedro 3, do 3 ao 4. Quer dizer que nos últimos dias os homens seriam impacientes
E por que não enxergam com os olhos naturais as promessas de Deus se cumprindo no seu tempo, dentro do seu padrão, da sua exigência? A fé vai diminuindo, isso vai trazendo murmuração, descontentamento, sabe? E quando eu falo sobre isso, eu trouxe o entendimento que a falta de amor é falta de fé, o desânimo é falta de fé, a avareza no meio dos cristãos é falta de fé, que nós precisamos viver uma vida de semeadura também nas nossas finanças, no mundo espiritual. O isolamento é falta de fé, de que de fato vale a pena viver em comunidade. Então é uma lista infindável de atitudes negativas que a falta de fé traz para a igreja, esfriando a fé da igreja. Olha só, quando você leva Deus a sério, você está tendo Ele como fiel, você está dando crédito ao próprio Deus. Quando a gente não leva a palavra adiante, nós estamos dizendo que aquele que prometeu, ele não é fiel. Então, há uma palavra maravilhosa no livro de Hebreus capítulo 11, que fala exatamente disso, de testemunhos de homens e mulheres que foram fiéis na sua geração, não abriram mão de cumprir o seu chamado, embora muitos deles não enxergaram com os olhos naturais a realização da promessa. A igreja de Cristo, você, meu amado irmão, que foi chamado por Cristo, que nasceu de novo, não pode abrir mão de estar firme no seu dia a dia em função de que você não está vendo ainda a concretização das promessas de Deus. Às vezes, Deus está te usando nessa geração para abençoar uma outra, e a outra vai receber o resultado dessa semeadura, mas você não pode deixar de semear fé, porque você não está vendo. Olha, acorda, observa o que Deus está fazendo, não larga a mão do que Deus está fazendo na tua vida nessa geração. Faz tudo quanto vier, e tudo tem que ser feito por fé, para que Deus seja glorificado. No livro de Hebreus capítulo 11, nós observamos que o autor vai citando vários homens que foram assim, marcaram história na Bíblia. Um deles é Noé. Noé creu que haveria um dilúvio num lugar onde não havia possibilidade de cair aquele tanto de chuva. Sabe, ele teve que ter uma fé operante, teve que buscar material para fazer aquela arca, convencer a família, e tudo colaborava para que não se cumprisse o que Deus havia dito. Mas aquele homem creu, e porque ele creu, ele foi salvo da ira de Deus que veio sobre aquele povo naquela época. Também a Bíblia fala no mesmo texto sobre Abraão, que foi convidado a se retirar da sua terra, não levar parentes, embora ele tenha levado Ló com ele, deu um trabalho enorme depois de tratar com Ló. Ele saiu, ele não tinha como se multiplicar naturalmente, a sua esposa já não tinha mais idade de fértil, mas aquele homem creu, e aquele homem é pai de uma grande nação. Olha só, ele não viu o resultado, porque em Cristo ele está abençoando as famílias da terra, mas na época se restringiu ao seu povo. Então ele vem falando de muitos homens que creram, de Jacó, que abençoou sua descendência. Ele fala de Moisés, que pela fé não desejou ser chamado de filho da filha de Faraó, mas optou pelo deserto, sofrendo assim ao sacrifício da renúncia, de viver num palácio. Quem em sã consciência, dentro da razão humana, deixa de habitar em palácios luxuosos, de comer o melhor, para ir para um deserto? Mas a fé nos faz tomar decisões que o mundo não entende. Por isso que a Bíblia fala que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, mas para nós, quem crê, aqueles que crê, é poder de Deus. Então a Bíblia está recheada de homens e mulheres. A própria prostituta Raabe simplesmente creu que aqueles espias eram enviados pelo Deus Altíssimo e que o Deus Todo-Poderoso iria tomar a cidade de Jericó, e ela escondeu pela fé aqueles homens, e ela foi poupada quando as muralhas vieram ao chão. Então eles dizem aqui que essas mulheres, esses homens e mulheres não tinham um pensamento positivo, mas creram na promessa, creram na palavra. E sabe uma coisa? Nós, igreja da pós-modernidade, nós muitas vezes temos sido esfriados pelas circunstâncias do mundo. O mundo pode esfriar a nossa fé, mas a Bíblia nos chama a ser sal e luz para esse mundo descrente.
Nossa atitude, nossa perseverança, nossa certeza que Deus é fiel, vai contagiar as pessoas a se levantarem em fé e fazer grandes coisas. Sabe, a fé é uma semente que vai brotar. E nós precisamos fazer isso, porque a fé sem obras ela é morta, ela precisa ser plantada, regada, ter atitude de fé para que nós possamos agradar a Deus. Então a minha pergunta para a igreja, para você que está me vendo agora, é o seguinte: e a nossa fé, a minha e a sua fé, tem vida? Ela é operante? E a nossa vida tem fé? Só para a gente fazer uma análise rápida, para onde a sua fé está te levando? O que você tem feito por fé? A fé que você declara tem transformado a sua vida e a do seu próximo? Medita nisso e que Deus acrescente a sua fé para que você seja uma pessoa diferenciada nesses dias. Deus te abençoe, te guarde. Até a próxima, em nome de Jesus. Eu preciso corrigir uma...